Sejam todos muito bem-vindos ao Investigação Criminal de hoje à noite. Hoje vamos abordar o caso que ficou conhecido como Palmeiras e Corinthians, do casal Palmeiras e Corinthians. Mas antes de tudo isso, vou me apresentar aqui. Eu sou Carla Albuquerque, ao lado de Beto Ribeiro, somos os diretores do canal Operação Policial. Conosco temos aqui os nossos grandes amigos, doutora Rosângela Monteiro, professor Tiago Pavinato, que vão responder a todas as nossas dúvidas, né, todos os nossos questionamentos que envolvem esse caso, esse triste caso que aconteceu, a morte da Érica Seschini e que foi feita, infelizmente, pelo seu marido Leonardo. E aí a gente já joga a pergunta para a doutora Rosângela, que caso é esse? É um caso complicado, né? Porque num primeiro momento nós temos uma ideia que poderia ser um caso de violência doméstica. Se nós levarmos em conta um conceito que o crime aconteceu, né, num grupo familiar, né, num ambiente doméstico, a gente até poderia realmente classificar como um crime doméstico, mas eu acho que é mais do que isso. É um crime passional. Passional. A gente percebe que a coisa não foi assim de momento, né? Parece que eles já estavam tendo algumas desavenças, os dois. Aí tem muito a personalidade forte dela, né? Que ela é muito direta, ela pode ser controladora, tal. E a dele, aquela coisa mais passiva, né, que precisa ser estimulado para dar as respostas. Ele então, mais reativo. Exatamente. Então a gente já vê aí um certo conflito, principalmente quando a mulher, né, tem essa postura mais controladora. Mais proativa. Mais inclusive. proativa. E na relação. Na relação. Né? Então, às vezes, precisa ter uma cabeça muito boa, principalmente os homens, para lidar com mulheres fortes assim. Ainda existe esse tipo de coisa, fica complicado. Né? Quando o homem até tem uma postura mais forte nesse aspecto de personalidade, parece que as mulheres já estão, né, meio que, até historicamente, preparadas para isso, para lidar com isso. Agora, os homens lidarem com mulheres fortes, de personalidade forte, a coisa complica um pouquinho, né? E, infelizmente, né, acabou em tragédia, e hoje nós temos aí 2 bebês, né? O fato aconteceu com eles lá na residência, cruel, um caso que a gente percebe pelos ferimentos e pelo que aconteceu, de uma ação de muita raiva, né, de muita frustração naquele momento, e isso não deixa de ser um crime passional. O crime passional é aquele, né, relacionado às paixões humanas. Porque nós não somos estoicos, né? Nós não somos absolutamente racionais. O nosso grande problema são as emoções, né? E a gente se deixa levar por isso. Algumas pessoas nem tanto, mas outras muito, até chegar nesse ponto. E aí, professor Pavinato, esse caso ficou conhecido como caso Palmeiras e Corinthians, que num primeiro momento teria sido motivado por uma briga entre, né, um casal que torcia para, enfim, times opostos. E aí eu vou perguntar para você, que tem os olhos da justiça. Como é que a justiça vê esse caso? Isso foi de fato o que aconteceu? Essa foi a motivação desse crime ou não? Isso foi só um pano de fundo aí, criado pela mídia? Olha, pode parecer, pode até ser válido uma tese, uma teoria meio que conspiratória, chamar esse caso Palmeiras versus Corinthians, seja de uma certa forma algo para direcionar a opinião pública contra o marido, que não deixa de ser assassino, mas só o fato de trazer o Corinthians, e o Corinthians não tem nada a ver com essa história, o Corinthians não jogava no dia, não se tratava de uma briga entre clubes, muito pelo contrário, o Palmeiras tinha sido vitorioso na Copa Libertadores no dia, mas quando se usa Palmeiras versus Corinthians, já se dá uma ideia de guerra de torcida organizada. Coisa né? midiática, de organizada, né? Nós temos muito pouco, e de criminosas nós temos um vasto registro de violência das torcidas organizadas, seja da Mancha Verde, seja do Corinthians, mas o Corinthians não tem nada a ver, torcida organizada do Palmeiras não tem nada a ver. Como a doutora Rosângela bem disse, é um caso que envolve paixão, é um caso que envolve
fanatismo. E o fanatismo é uma questão complicada dentro do judiciário brasileiro, porque o judiciário brasileiro nunca julgou um caso de fanatismo. O judiciário brasileiro não tem instrumento, não tem um cabedal de decisões para tratar dessas paixões fanáticas. Seja um fanatismo religioso, seja um fanatismo político, seja um fanatismo esportivo, como é o caso do futebol. E aqui a gente sempre adorou dizer, o brasileiro é fanático por futebol, como se fanatismo fosse uma boa coisa. Fanatismo sempre é péssimo. O fanatismo nunca é uma coisa valiosa. O fanatismo começou a entrar no radar da justiça agora, com essas prisões motivadas pela liberdade desenfreada de opinião, com os fanatismos políticos desses polos que a gente vive. Mas nós não temos uma jurisprudência que trate de paixões de fanatismo. Nós temos antigamente, quando se falava da violenta emoção, quando se libertava o marido pelo assassinato da mulher, em nome da legítima defesa da honra, são essas as paixões tortas, né, que ao longo da história da justiça brasileira se tratou. Mas essa paixão por fanatismo, por algo, por um grupo, por um time de futebol, a justiça ela não sabe como tratar. E esse nome, ele direciona muito o pensamento. Porque o que se tem aqui não é um caso de Palmeiras e Corinthians, é um caso de fanatismo de futebol. O marido poderia torcer para qualquer time, e ela também poderia torcer por qualquer outro time. O que se percebe aqui é que um marido, um pai, assassinou a esposa através de meio cruel, por um motivo fútil, mas ele foi certamente, e isso a gente vê dos autos da investigação, provocado em razão do fanatismo, que é uma perturbação mental do ser humano, da esposa, da vítima. Não estou dizendo que a vítima merecia morrer, pelo amor de Deus, mas o estopim da situação de violência foi o fanatismo futebolístico, mas isso não anula a culpa, nem a seriedade, mas não apaga o fato de ter sido o estopim deste assassinato por motivo fútil e por meio cruel. Eu sempre digo aqui que é muito importante no programa que a gente não está nem de um lado e nem de outro. Sim. A gente está sempre do lado da verdade, o lado da ciência. Por isso que a gente traz vocês especialistas, né? A doutora Rosângela aí com longa carreira na área, né, criminal, de perícia, de psicologia forense. O professor aqui que, né, sabe tudo das leis, né, do nosso sistema jurídico. E isso é muito importante. O que aconteceu nesse caso, que nos chocou a todos um pouco, é que as notícias que chegavam é que a perícia que foi feita num primeiro momento não tinha sido feita de forma consistente ou de forma correta. Então é importante a gente passar até para os assinantes, para as pessoas que nos escutam, que nos assistem, que essa não é uma informação verídica, não é isso, doutora? Até porque a gente tem acesso, enfim, aos laudos, ao inquérito, ao processo, à denúncia. Então explica para as pessoas o que de fato aconteceu naquela noite do crime, porque depois a gente vai até mostrar uns vídeos da família que pensam diferente disso, mas não foi bem isso que aconteceu. Certo. Bom, a perícia, né, a parte pericial, ela não se preocupa com o motivo. Né, o trabalho do perito é outro. Ele busca elementos materiais, né, que o levem a subsidiar uma hipótese. Ou é uma morte acidental, ou é um suicídio, ou é um homicídio. Então, o perito chega ao local, independente da requisição, ele tem que estar com a cabeça livre de qualquer tipo de, né, de viés ou de pré-julgamento, porque a requisição veio como suicídio, mas não é. Não, o perito tem que estar livre dessas questões, porque é o local que vai contar a história para ele, através dos elementos materiais, tá? Só uma observação, antes da gente entrar na perícia aí que eu já vou falar. Esse caso, ele não tem nada a ver com futebol, gente.
Absolutamente nada. Isso aí foi a gota d'água. Ele não era nem... o jogo não era mesmo Palmeiras e Corinthians, era Palmeiras e Santos. Inclusive, ele vai comemorar com ela, que ele se enrola na bandeira do Palmeiras. Então, isso, gente, não tem. O que tem é uma discussão dela com a cunhada. Então, aquilo eu acredito que foi o início de uma discussão, em função dessa discussão boba, realmente de rivalidade de time, né? Então, isso acabou passando. Até para você continuar falando, a gente tem um WhatsApp. Posso puxar? Pode, porque aí sim. a doutora vai já explicando ali a conversa dela com a cunhada. Olha lá. Exato, gente. Tá? Para uma pessoa que é fanática, por exemplo, ela pôs, Palmeiras campeão, tal. Aí a outra fala assim, é campeão, mas ele nunca, né? Ele ganhou a Libertadores, mas ele não tem mundial. E a pessoa perde totalmente as estribeiras e entra numa coisa dessa, gente, que é uma bobagem tão grande, não precisaria esticar tanto esse assunto. Aí a coisa começa com isso, né? Já começam com essas provocações mútuas, né? E aí já entra numa parte econômica, né? Onde ela faz a questão de colocar, vocês não vão ter mais o meu cartão, tal, não quero mais vocês aqui na minha casa. Quer dizer, em função de chupa ridícula, chupa Palmeiras, esse tipo de coisa que não leva a nada, né? Porque nem o Palmeiras está preocupado com isso, nem o Corinthians, nem o Santos. E as pessoas se matando em função disso. Mas aqui a gente também vê, vocês podem, né, me confirmar ou não, ela era uma mulher bastante forte. Sim, não era uma mulher? Não, ela não é uma mulher frágil. Né? Por esses textos, por tudo que a gente vê das mensagens... Irmã Dulce não era. Não, ela não é. Tá? Ela aparenta ser uma mulher controladora, tá? Forte, proativa, que não engole as coisas assim facilmente, e ela vai e fala mesmo. Tá? Seja com a cunhada, seja com o cunhado, ela não está muito preocupada ali com laços de família. E talvez essa força toda tenha sido um grande estopim então, naquela situação. O que me parece, isso aí poderia ser qualquer outra coisa, tá? Poderia se discutir o carrinho do bebê, qualquer assunto. É que coincidiu de ser um assunto, né, relativo a futebol, mas não houve assim, especificamente, mas eu estou discutindo com meu marido porque ele é corintiano, eu sou palmeirense, e a gente está aqui brigando e se agredindo verbalmente. Muito bem. Só para dar uma introdução nisso. Que foi muito bom. Agora, com relação à perícia. O local estava preservado. Tem mais um outro WhatsApp aqui, olha só. Sim, ela é provocativa. Você não tem coragem de atender porque ela liga. Né? Então você vê que ela está fomentando essa discussão. Esse é o texto da Érica, né? Ela que está mandando para a cunhada. Das 19 horas até as 22h40, ela praticamente fala sozinha. Fala. Porque a outra fala assim, eu não vou nem responder mais tal. E ela fica provocando, tá? Não peça nunca mais o nosso cartão, vocês caíram no meu conceito. Então ela é assim, ela é uma pessoa que não tem papas na língua. E naquele momento pode ser que na vida ela não seja assim, duvido. Ela tinha uma personalidade explosiva. Sim, ela está provocando e ela quer ir para a briga. Né? Ela não está ali com uma postura apaziguadora, não, tudo bem, vamos esquecer isso aí, nós somos parentes, tudo bem, não é campeão do mundo, mas pelo menos ganhou a Libertadores. Sabe, você vai contornando, não é isso que a gente vê. Né? E o negócio resvala aí até para a parte econômica, de favores, de cartão, e a coisa pesa um pouco. Provavelmente, a discussão entre o casal foi em cima disso. Nem tanto por ser Corinthians, mas, poxa, você não precisaria falar assim. Porque ela é cunhada. Aqui eu tô... É como se fosse, sabe, um filme que passa na minha cabeça. A gente está elucubrando, então, né? Mas em cima desse texto, que eu já vi tanto isso, que a gente já começa até a visualizar, né? Como se fosse um slide, assim. E ele deve ter falado, olha, você não precisa agir desse jeito, é meu irmão, sei lá, ela é minha cunhada, isso aqui fica ruim, a gente se encontra, entendeu? Em cima dessa conversa. A própria família ligou para ele para falar, olha, tua mulher perdeu a estribeira. Alterada, exato, entendeu? Então a família liga, quer dizer, começou de uma coisa absolutamente... Cria até uma situação de humilhação ali. De humilhação, né? Quando você entra, não vou mais te ajudar, você não venha pedir mais nada para mim. Você vai querer meu cartão? Não vou mais, nunca mais. Você não apareça aqui porque eu não quero. Né? Mas vamos lembrar novamente
que isso não justifica, Não, isso não justifica, Não, gente. exatamente. Em absoluto. Feito. Não justifica. Ela é uma Porque pessoa de qualquer- personalidade muito forte, Exato. ele com uma... mais apático. Então, é claro que na vida nós vamos encontrar isso. E às vezes os casais, eles são muito diferentes. Se complementam nesse sentido. Um é mais extrovertido, o outro é mais introvertido, o outro é mais proativo, o outro é mais caladão. Normal, você tem que lidar com isso. Chegou um ponto que não dá para lidar, existem meios para você resolver isso. Querido, tchau, vamos seguir, você tem o teu jeito, eu tenho o meu, e pronto, vamos pensar aqui nos nossos filhos, não vai ter problema. Então existem maneiras de resolver, não desta forma, tá? Vamos voltando à perícia. Isso, que isso é muito importante, doutora. Isso, gente, tá o padrão mesmo de perícia. A primeira autoridade a chegar no local foi um policial militar. Ele entrou, ele viu a vítima, viu o Leonardo, né, que é o agressor, deitado também. Ele foi lá e deitou ao lado da vítima. Tiraram até uma foto, essas primeiras fotos. Tá? Vamos ver, a gente tem as fotos, Tem a foto, né? mas Da eu acho perícia que- do... Vai aparecer? Isso. Isso, ali, ó. Essa foto ele já não está mais aí, mas quando o policial chega, ele mesmo comenta, olha, ele estava lá e ele se deitou ao lado do corpo dela. Ela já está morta, tá, gente? Aqui, eu gostaria de chamar a atenção do celular, um celular branco, não sei de quem é esse celular, mas o perito coletou, embalou e deixou com a autoridade requisitante. Esse é o Existia essa celular dúvida. dela, É dela, tá, gente? Outra coisa, o local estava preservado. Assim que chega o policial militar, a primeira coisa, ele vai se inteirar do que está acontecendo e ele já promove o isolamento do local. O perito, ao chegar, consta no laudo dele. Eu cheguei aqui, estava preservando o soldado da polícia militar, fulano, beltrano, da viatura tal. Isso consta do laudo. E nisso o local estava isolado. Ele começou os exames nela, tá? Constatou a presença desse celular, é impossível, né? Não ver um celular desse no meio do sangue, o perito ia passar batido. Só que é o seguinte, o perito que vai ao local, ele não faz esse tipo de exame, de levantar dados do celular. Então, qual é o procedimento? Ele fotografa, como ele fez, ele cita no laudo a presença do celular, embalou e deixou com a autoridade requisitante. A autoridade requisitante, que é o delegado, fez uma requisição e encaminhou esse celular para o Instituto de Criminalística, no núcleo especializado. E foi feito o laudo. Tiraram todas as conversas, o WhatsApp e outras coisas do celular. Tá? O perito viu a faca, Que também... que está na área de serviço, é um instrumento condizente com o tipo de ferimento que ela tem, que é pérfuro inciso. Então tem que ser um instrumento que corte, que tenha gume e tenha a extremidade pontiaguda, porque ele vai produzir uma lesão profunda, mas pequena. Tá? Entendi. Então são condizentes perfeitamente com os ferimentos que ela tem. Ele coletou a faca. Isso ele tem que fazer. Coletou, fez todos os exames e saiu o resultado no laudo dele. Olha a faca aí, doutora. Sim, exatamente. Olha, a localização da faca na lavanderia. É isso, gente. O perito vai registrando como ele encontra a situação, fez o detalhe da faca e depois ele descreveu isso no laudo. E quem cozinha sabe, esta é a faca de cortar carne. Sim, Olha, aqui temos a a famigerada casa. peixeira que o pessoal comenta. Olha, outra coisa que a gente observa, eu estou observando, essa desordem na residência. Por mais que você tenha ali crianças e tal, então dá para observar coisas que estão fora do lugar, a mobília que está revirada. O que indica isso? Isso o perito não consignou. Mas é bom a gente consignar, porque o juiz, ele não sabe. Quando ele olha isso, precisa que o perito fale, olha, essa desordem aqui indica luta e ou contenção. Então, pelo que eu vejo nesse local, tudo começou na sala. Certo. Na sala, e aí se dirigiram até a cozinha. Tá? Então, a gente já observa aqui móveis, roupas. Outro detalhe, as vestes dela também, que estavam desalinhadas, isso indica também... Que eles tiveram alguma... Sim, luta e ou contenção. A contenção é segurar. Por que eu chego também nessa conclusão? Porque no laudo necroscópico existem os ferimentos típicos, que são as equimoses, e elas são violáceas. Isso foi importante o legista consignar, que indica o quê? A recentidade desses ferimentos.
Porque a equimose, ela tem um processo de coloração. Então, pela coloração da equimose, eu sei se aquilo foi produzido ali naquele momento, se ela foi produzida há 2 dias, há 3 dias, até 7 dias. E as equimoses que ela apresentava... Ali, ó. Tá? Ela tem equimoses, gente, nos braços, nos 2 braços, e ele ainda cita, são equimoses arredondadas. Isso o que é? Ponta de dedo, pressionando. Isso o que é? Contenção. Quando você segura a pessoa, pega nos braços. Ela tem, na região da fossa orbital esquerda, essa equimose que ela tem, ela está junto com um ferimento também inciso. Então, foi produzido por uma faca. Como tem a equimose, e eu vejo a faca, o que aconteceu? A faca bateu naquele local. Como tem uma superfície óssea aqui subjacente, não foi profundo, mas foi o suficiente para existir a incisão e o peso da própria faca, que é uma faca grande, produziu a equimose. Tá? E ela tem equimose também no dorso dos pés, dos 2 pés, e na região frontal das pernas. Tá? Então, isso, gente, é contenção naquele momento, ela se movimentando, ele se movimentando, tentando segurá-la, provoca esse tipo de ferimento. Tá? A gente tem que considerar tudo isso. Então, típico esse ferimento nos braços de contenção. Isso pode ter começado na sala, gente. E a coisa foi se desenvolvendo e chegaram à cozinha. E aí, a sala e a cozinha dão 20 metros quadrados. É bem próximo. Então é bem possível que ela tenha os dois, batido. ele deitado do lado Isso. dela, Aqui né? já é a sala, doutora. Sim, Esse é o balcão que divide. balcão que divide. Eu vi, é bem próximo, tá, gente? As manchas de sangue, elas nos dizem muito também sobre a dinâmica. Então, essa coisa escorregadia, né, esse esfregaço que tem ali, gente, é planta do pé de um e de outro, lutando, se segurando, brigando. Tá? Então, o sangue goteja, escorre, e eles estão pisando em cima do sangue. Dá para observar essas outras gotas, essas estão mais próximas aqui para essa geladeira. Isso é típico, pode ter ocorrido dos ferimentos que ele apresentava. Ele apresentava também ferimentos na região do abdômen. Não eram ferimentos superficiais, porque ele passou por cirurgia. Então, houve rompimento de alguma coisa, de um alço de intestino, alguma coisa, porque ninguém ia fazer uma cirurgia se fosse algo extremamente superficial. Tá? E aí os ferimentos dela, não restam dúvida, né? Que realmente foram profundos. Aí você vê... Gente, usar faca para matar é muito diferente do que usar uma arma de fogo. Arma de fogo, primeiro, você não precisa chegar perto da pessoa. Basta você apertar. Exatamente. Ela foi, aliás, uma arma de fogo, ela foi inventada, ela foi construída para isso, para você usar a distância, para evitar chegar próximo, porque senão o indivíduo tira a tua arma. Faca, olha ali, ó, a cozinha ligada com a sala. Exatamente, é o mesmo cômodo, olha. É o mesmo cômodo, só tem um balcão ali. Imagina o quanto eles não se bateram na briga. Exatamente. Gente, faca, você precisa estar muito motivado. E tem que ter, além dessa vontade de fazer, porque não é sem querer. Eu dei 8 facadas nela sem querer. Não tem isso. Não, eu dei 8 facadas para legítima defesa. Não, porque as pessoas não têm noção do que é inserir a faca em alguém. Talvez alguns cozinheiros, porque às vezes a gente faz isso, né? Na cozinha dá para sentir mais ou menos a resistência. Quando você vai fazer isso num pedaço de carne, num frango, exato. Nas pessoas também tem osso, tem músculo, tem tudo. Então, enfia, tira, novamente outra, tira, novamente outra. Então, isso aí está claro, o dolo. Não é a negligência, imperícia, eu fui imprudente, eu não pensei. Pensou. Porque nesse momento de você dar uma facada, tirar para dar outra, você pode parar e falar, eu vou parar por aqui. Não é assim. Diferente de muitos casos que a gente vê que o indivíduo dá um disparo, porque naquele momento ele é tomado né, de uma emoção, ou está com ódio, ou está com raiva, ele não conseguiu segurar, eu aperto o gatilho. Agora, você chegar perto da pessoa para enfiar uma faca, estou falando em termos bem, denota aí o dolo. Não tem como falar, foi sem querer, eu não me lembro, não. E 8, ela tem 4
ferimentos na região da escápula esquerda, ela tem na região mamária, nessa região do tórax aqui, mais 3. Ela tem no supercílio e ela tem na lateral da coxa esquerda. E vamos deixar claro que, assim, né, nesse caso, o marido matou a esposa, mas ele está vivo, tá, gente? Não, ele tá passou vivo, por sim. uma cirurgia, ele também se feriu, mas ele está vivo. Aí, daqui a pouquinho, o professor Pavinato aqui vai explicar pra gente tudo o que aconteceu com esse processo. Sim. Então, se a gente pudesse redesenhar, é lógico que aqui, de novo, só quem sabe de fato o que aconteceu é o Leonardo, que está vivo ali. A Érica, infelizmente, faleceu. Isso tudo deve ter começado com uma discussão que se acalorou e aí eles se engalfinharam e foram ali para aquela região da cozinha, veio a faca e aí começa uma coisa mais furiosa, é isso? Sim. Veja como isso aí não é premeditado. Quando você tem, num caso, uma arma, um instrumento de ocasião, não foi nada pensado. Então, pegou-se a primeira coisa que estava ali, que era essa faca, que é uma faca de uso doméstico. Estava ali. Eu não acredito nem que houve abertura. O perito teve o cuidado de abrir as gavetas para mostrar que existiam outras facas, etc. Isso, gente, é instrumento de ocasião, naquele momento. Podia ser a faca, podia ser uma frigideira, uma panela, qualquer coisa. O banco. Celular, sim. Então, foi no calor ali do momento que tudo aconteceu. Não houve planejamento, não houve premeditação, contanto que se pegou. Eu acredito que ele tentando contê-la naquela discussão, ou apertando, ou chacoalhando, porque naquele momento você nem sabe direito o que acontece. Ela até para se defender, ou no intuito até de acabar com aquilo, ela pode ter utilizado a faca e ferido ele. Entendeu? Pode, eu não disse que foi. Tá? Porque o tipo de ferimento que ele tem, ele passou 15 dias no hospital. Ele passou por cirurgia. Então não é algo assim, né, superficial. Tá? E não vi no laudo do legista menção alguma que ele pudesse ter provocado os próprios ferimentos nele, seria autolesão. No laudo não tem isso. Inclusive o legista teve muita cautela porque ele pede o exame complementar. Ele fala que tem que ser feito um exame complementar, com toda a ficha médica, que tipo de cirurgia, o que aconteceu, para ele poder chegar à conclusão se foi uma lesão grave ou não. Pela dinâmica, ela pode realmente ter respondido dessa maneira, no calor, naquele momento, mas ele a desarmou. Ele foi mais forte ali do que ela. Tirou a arma e aí que ele poderia ter uma outra, parado por ali, né? Ele entrou. Mas, gente, no calor do momento, nem todos têm essa capacidade para essa civilidade ou esse controle. Aí, doutora, só para a gente fazer aqui um contraponto, o Beto entrevistou o advogado da família, né, que é o assistente de acusação, o doutor Epaminondas. E tem o vídeo 3 aí, Fernando, que ele afirma que mexeram no local de crime, né? Então vamos colocar esse vídeo até para a gente poder voltar à discussão da perícia, como é que ela foi. Ainda do local do crime, houve uma entrada, eu vi até um vídeo que houve uma entrada errada. O que eram essas pessoas? Por que elas entraram naquele lugar? Qual foi o erro dessas pessoas de entrarem no local e mexerem em tudo? Na verdade, do nosso ponto de vista, tem ali, de certa forma, um crime sendo cometido, né? Aquelas pessoas eram de uma insensibilidade tão grande que acabara de acontecer um homicídio brutal e eles estavam preocupados em violar a cena do crime e, além disso, tentar incriminar uma pessoa que tinha acabado de perder a vida. Então, o ânimo daquelas pessoas, pelo que se depreende das imagens, é que existia ali uma vontade desenfreada de tentar colocar a culpa numa pessoa que tinha acabado de morrer. Então, assim, é um dos absurdos que se deram num caso como esse. Doutora, e aí? E aí é o seguinte, a coisa funciona desse jeito aqui no Brasil. A perícia tem que ser requisitada, então, a primeira autoridade policial que chega no local, na maioria das vezes, 99,99%, é a PM.
que a pessoa descobre isso, liga imediatamente para a PM. Olha, estão brigando, acho que aconteceu, tá bom. O policial chega, ele vai promover o isolamento, a preservação e o isolamento. O delegado toma conhecimento e o que ele faz? Requisita a perícia. Tá? A perícia vai ao local. Depois que ela terminou o exame, se foi possível realizar o exame naquele momento, o que ele faz? Libera o local para a família e já aciona o carro de cadáver. Então, isso foi feito. Então, não é que faltou preservação ou faltou... Não faltou nada. O perito entendeu ali que ele tinha todos os elementos para chegar à conclusão, e ele chegou, falou, não, trata-se de um homicídio. Tá? Ele chegou à conclusão, ele ali entendeu que ele não precisaria manter aquele ambiente preservado ou isolado. Tem casos que o perito vai falar, olha, não vou liberar. O local não está liberado porque eu preciso vir durante o dia, porque eu preciso trazer um outro equipamento diferente, como no caso da Isabela, por exemplo. Tá? Que eu voltei lá algumas vezes para continuar o exame, porque não era possível fazer naquele momento. No caso, desse caso aqui, o perito liberou, está no laudo, tem a hora que ele liberou, e liberou para carro de cadáver. A partir desse momento, gente, o local fica à disposição da família. Tem a família do rapaz e tem a família da moça. E aí, até, doutora, a gente vai chamar aqui o vídeo da família do Leonardo andando pela casa. E aí, por favor, Tá vai liberado. comentando, porque já está liberado, não é isso? Está liberado, sim. Liberou, gente, não tem crime. Você solta, Fernando, pra gente esse vídeo? Ó, Sim. Então. Não, está liberado o local. Gente, eles poderiam para limpar. explicar para as pessoas, né, que, por exemplo, não é a perícia nem a polícia que vai limpar o local. Sim, Depois gente, que é não liberado. não é como nos Estados Unidos. E aqui também não tem ainda esse tipo de trabalho. Nos Estados Unidos já tem equipes que já são acionadas, elas vão lá e limpam o local. Aqui não. A limpeza e o que vai ser feito no local é de responsabilidade da família. Se o perito liberou, acabou. Tá? Então, ele liberou no momento do exame. Já foi suficiente o que ele viu lá, o que ele coletou, o exame que ele fez perinecroscópico na vítima, já foi o suficiente para ele chegar à convicção dele. Liberou, então o local fica à disposição do delegado. Às vezes, o delegado, ele pode não liberar. Ele pode, de repente, falar assim, não, vou manter fechado, porque eu quero ver se tem mais alguma coisa. Às vezes o delegado faz isso, mas na maioria das vezes não, gente, porque a perícia já vai lá, observa tudo, coleta o que ele acha importante e liberou. Tanto a família do Leonardo quanto a família da Érica poderiam, né, ir lá e retirar, limpar, fazer o que bem entendesse. É claro que E não aí, foi nada doutora, de bom só para tom. tirar uma não dúvida, foi, pode mexer em qualquer coisa depois que foi liberado? Pode mexer na bolsa, nas gavetas? Em princípio, pode. Aí a gente tem uma questão moral, não é uma questão legal. Porque se ele liberou, não tem crime. Não, eu sou parente próximo, eu vou lá. Aqui, gente, tem mais uma questão moral. Eu acho que não teria necessidade disso, filmar, Tá mexer em mexendo nos documentos. Eu acho, principalmente nos documentos dela, né? Que deveriam chamar a família dela, A não é isso? família dela, exatamente. Porque Porque ali dois moravam, não era só ele. É uma questão bastante interessante. Aqui eu vou jogar... Quem é que está filmando Exatamente, isso? quero jogar para o professor Exato. Pavinato. Essa questão, por que filmou? Exato. Juridicamente, isso está mostrando que ele não tinha má fé? É isso no que ele estava fazendo? Pode ser. É uma hipótese. Mas quando eu te pergunto aqui o seguinte, o que a gente deveria fazer? Não estou dizendo da forma legal, mas da forma moral. Deveria chamar o quê? Vamos chamar a família dela Exato. também, porque vamos entrar no apartamento Exato. para Claro. verificar o que Claro. aconteceu. É respeito com a outra parte. Respeito com a E outra outra, a outra parte foi uma vítima, não é? A família vai ficar devastada. Assim, não é certo. Talvez tenham feito isso porque eles não queriam nenhuma relação com a família da vítima. Pode ser. Pode ser porque, de todas as entrevistas que eu vi, eu não sei se elas vão ser liberadas na íntegra ou não. Vamos né? liberar todas depois. Então, eu já vou adiantar que existe até um componente racial de tratamento. Depois, aqui entre nós, eu digo qual é, para vocês identificarem uma das entrevistas. Mas, tirando isso, a gente vê que no dia do homicídio,
aconteceu o seguinte, né? A família toda foi humilhada pela vítima. Então já existiu uma certa raiva. A gente vê que já não é gente muito dada à cortesia da vida em sociedade. Porque ficar trocando farpas, né? Ficar pedindo coisas, chamar o outro de pobre. E você veja que toda a discussão ela começa, todo problema começa quando a cunhada, que não é cunhada porque não era casada oficialmente segundo a vítima, Sim. tá com a mão com um copo de chopp e fala, nós não tem mundial. Aí ela já dá a primeira patada. É que você tá falando sua pobre. Eu teria um problema danado de chamar alguém de pobre em 2021, não tendo um iPhone 12, né, com um iPhone SE na mão. Mas foi o que aconteceu. Acontece também que a perícia, isso que é importante, olha aqui o WhatsApp, né? aqui, ó. Olha, coitada, pobre. Eu não chamaria ninguém de pobre com um iPhone SE na mão. E a doutora falou uma coisa que é fundamental. A perícia foi feita? Foi feita. Ela deixou de analisar alguma coisa? Não deixou. Tudo que estava disponível foi analisado. Não há necessidade de olhar câmera de circuito interno do condomínio. O síndico era amigo do pai do réu e por isso ele apagou. Não tem necessidade, isso é só tumulto. Isso é um tumulto. A assistência da acusação está fazendo um tumulto processual desnecessário, porque todos os elementos olha da ali, perícia ela falando que não é, estão lá. Que não é cunhada, né? né? Fora isso, começam as insinuações, né, de caráter contra a cunhada. Ela começa a insinuar que a cunhada ela dá em cima de outros homens. É verdade. A cunhada a bloqueia porque ela passa 5 horas, né, malhando a cunhada então bloqueia. E ainda ela fala, nem casada você nem da família você não é nada. Quando a cunhada bloqueia a vítima começa os insultos, continuam os insultos do celular do marido, do companheiro, do irmão do réu. Né? E aí começa. E tem um outro componente que a perícia revela, que é muito importante, que é o seguinte. A vítima tinha ingerido álcool e estava sob uso contínuo de alprazolam e diazepam. Tem uma música do Chico Buarque que o Calbi canta, que é a metáfora disso tudo, né? Ele fala no Bastidores, tomei um calmante, um excitante e um bocado de gin. Então, o calmante aqui é o diazepam. Sim. O excitante é o alprazolam, que é uma subanfetamina. E o bocado de gin é o álcool, pode dizer qualquer álcool. Então ela estava alterada, né, para escrever tudo aquilo, para insistir em tudo aquilo. E como a justiça olha um caso? Né, se diz que o que não está nos autos, não está no mundo. Então o que a perícia produz é que conduz todo o julgamento, a análise e o julgamento de um caso. Então como é que se olha? A partir da perícia, a partir das mensagens trocadas, a partir das evidências coletadas, a partir dos resultados científicos, você começa a fazer a cena do crime. Nada justifica o que o réu fez. Nada, absolutamente nada. Me espanta esse tumulto processual que estão querendo criar. Sumiu a câmera do condomínio. O celular estava com a prima, que agora é advogada. Não, o celular estava ensanguentado no saquinho da perícia. Isso a gente vê nos autos do processo. E o que a gente olha ali? É uma mulher que estava realmente alterada, que queria sair sozinha para comemorar a vitória do Palmeiras. O marido não deixou que ela saísse sozinha. Marido e mulher deixam os 2 filhos pequenos com 2 primos, que não se sabe se são de sangue ou não, se são afetivos ou não, mas não importa. Ela deixa as 2 crianças com outros 2 adultos para comemorar o futebol, para beber na rua, para fazer qualquer tipo de coisa. Não justifica. Na sequência,
ele já parece irritado nas mensagens que ele troca com o primo da vítima, que está tem lá um cuidando áudio que mostra que ele está irritado. Vamos soltar o áudio que ele manda pro primo dela, olha lá. Dani, essa filha da puta da tua prima agora tá domesticada aqui, tá boazinha. Aí em casa ela é uma filha da puta. Quero matar ela. É um áudio agressivo, né? Não é premeditado, é um áudio agressivo, claro, Sim, mas desrespeitável, mas não é uma promessa de morte. Exato. Porque ela devia estar fazendo alguma coisa para provocar. Isso você vê pelas mensagens que se troca. Né? É a própria vítima dizendo qual era o comportamento dela naquele dia. E ela bebendo, e o organismo dela com alprazolam e diazepam. Então o uso regular disso, misturado com álcool, você não segura. O que a perícia dá de evidência para um juiz olhar, para um promotor olhar o caso? Provavelmente eles brigaram, obviamente, porque ele estava sob pressão. Tem a pressão de ele ser o homem da família sustentado pela mulher. A mulher empresta o cartão para a família e a mulher humilha toda a família liga, você não vai fazer nada, chega-se em casa, a discussão continua, né, porque alterada ela estava, ela não deixou de estar alterada chegando em casa. Essa era a condição química que corria no sangue naquele momento. Ocorreu uma briga, talvez ela tenha pego a faca e feito ferimento no abdômen e ele tomado e feito o que fez. Por quê? Não faz sentido. Ele ter tido a faca primeiro, ela tomado, feito o corte e depois assassinado. A lógica que a perícia mostra é, ela fez um ferimento, ele pegou a faca. Isso significa legítima defesa? Não. De uma vez por todas. Todo mundo acha que legítima defesa é fazer o que quer porque alguém provocou. Tá. Ponham na cabeça de vocês. Legítima defesa é você se defender de uma ameaça através de um meio equivalente e que não supere a violência dessa ameaça. Exato. Se ele pegou a faca, Tinha que ter acabou. parado. A legítima defesa foi, ele deu um golpe para tomar a faca, isso é legítima defesa. Ele deu um soco para pegar a faca, é legítima defesa. Mas acabou a legítima defesa no momento em que ele tomou a faca. E agrediu. Exatamente, Ele podia ter acabou aí. tomado. Essa agressão seria a legítima defesa. Não seria agressão doméstica, não seria lesão corporal, porque acabou a legítima defesa aí. Agora, você pegar a faca e dar 7 estocadas, Profundas, né? isso é homicídio. É de uma Claramente violência... homicídio doloso. Não importa se ela com estava intenção de provocando, matar. não importa se ela era chata. Se ela era chata, saísse de casa. Fosse homem, porque isso é ser homem. Saia de casa. Isso é ser... Não é nem ser homem, ser mulher. Isso é ser humano, ser civilizado. Você está numa situação de baixo calão, saia. Isso é ser civilizado. Nada justifica pegar a faca e dar matar. 7 estocadas fundas. Tanto que os 2 pulmões foram lesionados e o coração, o ápice do coração. Ela morreu de hemorragia traumática. Ou seja, não Saiu cabe tudo aí dizer que é uma lesão corporal seguida de morte, porque quando a PM chegou, ela estava viva. Chamou-se ambulância, mas ela não resistiu até esse momento. Então, assim, não foi uma lesão seguida de morte. Porque a lesão seguida de morte a pessoa não fazia ideia que aquela lesão mataria. Quando você dá 7 estocadas com uma peixeira em alguém, você assumiu o risco da morte. Então, é homicídio? É homicídio. Tem legítima defesa? Não tem legítima defesa. É lesão seguida de morte? Não é lesão seguida de morte. É um homicídio por meio cruel? Porque a facada é um meio cruel. Agora, a dúvida é a seguinte: trata-se do feminicídio ou é um motivo fútil? Mas você vai falar isso daqui a pouco. Primeiro a gente vai mostrar o vídeo 7 do Ricardo, que é o cunhado da Érica, porque, de novo, tem a questão do celular, que, para a gente deixar isso muito claro aqui dentro, certo. né? Não tem 7 vídeos. Não tem 7
Então, onde que você... desculpa, do Epaminondas. Quando eu falei inicialmente que, a princípio, não houve uma profundidade nas investigações, talvez não houve ali uma ação mais cuidadosa, né, a ponto de preservar o local dos fatos, de pegar, inclusive, por exemplo, o celular da Érica poderia ter a verdadeira motivação, né? Então, ao nosso juízo, estaríamos diante de um corpo de delito importantíssimo, que seria o celular dela. E, a princípio, não houve esse interesse, eu não consigo precisar qual foi a decisão, né, que a pessoa que estava conduzindo a investigação tomou. Ao nosso ponto de vista, seria importante. Prova disso que depois foi juntado isso aos autos, inclusive o delegado que assumiu o caso, inclusive pediu a quebra do telemática, né, do aparelho telefônico dela, enfim. Que não foi feito. Que não foi feito. Por que não foi feito? Também não consigo te dizer o motivo, né? Foi feito um pedido, salvo melhor juízo, restou prejudicado, acho que o exame no celular dela, não consigo te dizer agora. Olha, só para terminar esse novelo de leis, essa questão do celular. Para que se insiste? O que aconteceu com o celular? O celular estava com um problema técnico, então não dava para abrir o celular, né? Decodificar, porque era um botão, não é o iPhone mais moderno, tinha um botão nesse iPhone. Mas o que acontece? Para que se precisa do celular se já foi feito o pedido, né, pela autoridade? A polícia pediu, né, a quebra do sigilo para as empresas de comunicação. Exato. Para o WhatsApp, para o Facebook. Então isso vai ser respondido. Não importa se o celular está quebrado ou não, hoje está tudo na nuvem. Então isso assim que a empresa o juiz autorizou, então o juiz vai entregar. Então a investigação está muito bem feita. Tá, só mas um deixa detalhe. eu passar uma informação, porque assim, a família passou pra gente que quem ficou com esse celular foi a prima do Leonardo, que era advogada dele na época. Ela recolhe esse celular. De novo, a gente teve acesso aos autos, ao processo. No processo, a informação que aparece é outra. Então, eles informam que a prima estava com o celular, a prima advogada dele na época, mas os autos, o processo, mostra uma outra história. Mostra o celular dentro de um saco, inclusive o próprio celular com sangue, está lacrado. Então, enfim, o que acontece é que a gente precisa ficar aqui em cima do que está no processo, No não é isso? processo, Exato. sim. Gente, a nossa análise, principalmente a minha, é absolutamente técnica. Tá? Eu não estou pendendo para um lado nem para outro. Eu estou aqui como perita criminal. Então eu vou falar do que foi feito, está nos autos. Aquele celular branco que estava no sangue ao lado do corpo da vítima. De quem é aquele celular? É aquilo que o perito viu. Ah, mas tinha um que estava escondido, estava com não sei quem. Gente, não estava lá. O perito, ele constata o que está no local. Ele também não se preocupa com o motivo. Isso não é preocupação do perito. Não é o trabalho do perito criminal e nem do legista. Perícia não vai atrás de motivo. Isso é a parte da investigação. O que deveria ter sido feito foi. Este celular que estaria com o advogado... Da onde? Que celular é esse? Porque aquele que estava no sangue, lá o perito embalou, cita no laudo e fala, eu entreguei para a autoridade requisitante. Quem é a autoridade requisitante? Delegado. E o que ele fez? Ele encaminhou para a perícia. E ainda foi um pendrive. Talvez nesse pendrive seja a quebra, porque hoje, gente, isso é possível. O delegado, diante disso, ele faz uma solicitação para as redes sociais, para o WhatsApp, e ele tem tudo. Ele não precisa do físico, do celular, gente. A coisa está muito além. Outra coisa, as câmeras. Hoje nós sabemos que existe, nós vivemos num grande BBB, tem câmera para todo lado. E elas são importantes, porque já chegaram até a determinar dinâmica de crime, autoria, exatamente o que aconteceu. É óbvio que o perito chegou lá e falou, bom,
e essas câmeras? Então foi passado aí a informação que ela filmava, mas não gravava. Que, inclusive, o indivíduo lá estava mexendo no aparelho. Nós precisamos alterar aqui, porque ela não está gravando. Está lá. Então, não é que se deixou porque não se busca. Está ali, gente. E outra, o marido matou a esposa. Ficou provado, Ponto. claro. Ponto. Não Essa tem... é a prova cabal, resumir. né? É claro. Está lá o corpo, estão lá os ferimentos, o perito no local, ele já determinou que é um homicídio, não teria outra possibilidade, mesmo ele estando ferido. Veja. Tá? Não, né? não tem outra opção. Nossa, mas aí tá diferente, porque a posição... Não, gente. Ali houve luta ou contenção, eu acho que houve mais contenção, num primeiro Fato. momento, em função dos ferimentos que ela tinha, as equimoses, que é de segurar. Quando você vai segurar outra pessoa, onde que você pega? No braço. Para, não vem, é esse tipo de coisa. Então, equimose, hematoma, numa situação como essa, corresponde escoriação à luta e ou contenção. E aí, eu queria... pois não. Vamos entrar aqui num ponto que é muito importante, é que como a família da Érica ficou sabendo, que eu acho que isso foi um fato que a gente também tem uma questão moral aí, Exato, que eu ético. acho que é muito Ético. pesada, porque assim, a família só ficou sabendo na manhã seguinte, muitas horas depois, então assim, depois inclusive da família dele ter entrado dentro do apartamento, depois que a polícia já tinha liberado ali a cena de crime e tudo mais, é o vídeo 4 da Aline, que é a irmã da Érica. Como foi o dia que você descobre que a sua irmã morreu da maneira que morreu? Como que chegou essa notícia até você? Como foi isso? Era um domingo bem cedinho. Eu e o meu esposo, a gente já estava preparando a minha família para ir na igreja, que a gente vai todos os domingos na igreja. Aí a minha mãe me liga desesperada, dizendo: vem para cá, que ela mora muito próximo da gente. Vem para cá que mataram, só que eu entendi que era matar. Ela não falava, desculpa, não é matar, ela falava morreu. Aí eu entendi que era minha avó, porque a minha mãe mora com a minha avó. E em segundos, em minutos, eu já estava lá. Meu marido me levou. Quando eu cheguei lá, eu observei que a minha avó estava sentada no sofá. Aí até fiquei assim, me deu um conforto. Falei, acho que foi engano, né? Acho que ela passou mal e a minha mãe ficou nervosa. Mas quando eu me aproximei na sala, já havia um tio e uma tia minha com a minha mãe. Aí minha mãe já olhou para mim e falou, filha, sua irmã morreu. Sua irmã morreu, mataram, eu não lembro. Eu só sei que ela dizia morreu, sua irmã morreu. Aí eu olhei para minha tia, né? E a minha tia só confirmou com a cabeça. E minha mãe só chorava e eu fiquei assim em choque. Assim, meu marido ficou muito nervoso, já saiu, já sem saber o que fazer, se já ia para lá, né? Porque nós estávamos em Mauá, se ele já ia para Pirituba. E eu já pensei imediatamente também nos meus sobrinhos, com quem eles estariam. E foi nisso que, enquanto eu já estava lá chorando, vendo minha avó passando mal, o pai dele ligou, o pai do Leonardo. Aí eu perguntei o que havia acontecido. Só que por telefone eles não falavam detalhes, só falaram que a Érica morreu. E aí ele pediu para eu buscar os meus sobrinhos, que estavam com a dona Sandra, que é mãe do Leonardo, que ela não estava em condições de cuidar deles. Aí eu já junto com o meu esposo e o meu tio, nós fomos para São Paulo buscar eles, só que chegando lá, nós passamos primeiro para pegar os meus sobrinhos na casa dos pais do Leonardo, mas decidimos não pegar, decidimos ir para o apartamento, para buscar roupas para eles, o leite deles. Aí eles combinaram com a gente que ficariam um pouco mais com os gêmeos para a gente ir lá no apartamento. E até então você não sabia que sua irmã tinha sido morta da maneira que foi? Não. Qual era a informação que você tinha? Ela morreu de quê?
No apartamento, quando a gente estava lá, minutos depois que a gente chegou uma advogada dizendo que era advogada do Leonardo, só que é prima dele também. Aí ela chegou dizendo pra gente que houve uma discussão entre o Leonardo e a Érica e que o Leonardo havia matado a Érica. Só que aí ela falou, o Leonardo tá no hospital porque o Leonardo também foi ferido e a gente tá vendo o que é preciso fazer. Aí nós perguntamos, mas onde tá a minha irmã? Né? Para onde a minha irmã foi levada? Aí ela falou, não sei. Liga para a IML, liga para a polícia e vê onde levaram sua irmã. Aí o meu marido imediatamente já começou a ir atrás disso e durante o dia o meu esposo que teve que procurar, encontrar em que IML a minha irmã estava, ir na delegacia para providenciar tudo, porque enquanto isso eu voltei para Mauá com os meus sobrinhos. Aí, voltando aqui, eu vou passar a bola para vocês dois, mas a coisa que mais me choca, que enquanto a família do Leonardo estava preocupada em vasculhar o apartamento, a gente ainda não sabe bem o porquê, a família da Érica estava preocupada com as crianças, com o bem-estar daquelas crianças, o que fazer com as crianças, tirar as crianças, né, possivelmente daquela cena ali horrorosa. E o que me choca é que o tempo que isso levou para que eles fossem avisados. Sim. Isso é antiético. Completamente. Não, assim, antiético. ainda a fala, né? Ela pergunta, onde está minha irmã? Não sei, procurem no IML. Gente, casos como esses, né, nós temos a família da vítima, mas a outra família também se sente, claro, como vítima, porque o filho, ninguém quer, né, ninguém cria o filho para ele ser um assassino, matar a mulher e cumprir. Então, é um negócio delicado. Tem pessoas que conseguem manter, né, dentro de um padrão ético, moral, mas tem alguns que encaram isso, né, como, né, uma briga. Não, eu vou defender, custe o que custar, eu vou lá porque ela era assim, porque ele assim. Passa por cima da realidade dos fatos. É o que já foi comentado, inclusive, aqui pelo doutor Pavinato. Não importa, ela podia ser uma pessoa controladora, ela podia ser o que for. Não justifica. A verdade é que Leonardo matou cruelmente Érica. Ponto. Não tem. E aqui no Brasil, o que eu noto? Não só envolvendo famílias, pessoas leigas, advogados, defensores, como eles gostam de atacar a vítima. A estratégia de defesa é sempre essa, eu vou desqualificar a vítima. Isso é horroroso. Sabe o que significa isso para mim? É falta de inteligência e de conhecimento. Porque você, para fazer a defesa do seu cliente, você usar do expediente de desqualificar a vítima, sabe? Isso é uma falta de tudo. Né? E a gente observa bem isso. E a família, às vezes, entra nessa vibe. A família, por exemplo, do indivíduo que é o agressor. É claro que a gente entende, porque ninguém cria filho para isso. Mexe com a família? Claro que sim. Você tem que dar um suporte, mesmo ele sendo uma pessoa que matou? Tem. O papel da família é esse. Não, meu filho, ó, você vai ter a defesa que você precisa, só que, cara, você deu 8 facadas na sua mulher. Entende? E às vezes entra por aí, né? Eu gosto de deixar muito claro isso, né? Que o perfil da vítima que está nos autos, né, era um perfil agradável? Não, mas eu quero ressaltar isso para dizer o seguinte, não importa o motivo, não importa se a vítima era boa ou ruim, se ela era agradável, se ela não era, nada justifica o crime. Não adianta dizer, mas ela era uma pessoa que o atormentava, ele sofria pressão psicológica. Não justifica o homicídio. E eu fico um pouco preocupado, né, com essas questões do o celular, a perícia, a polícia faltou. Não, a perícia comprovou que ele cometeu um homicídio triplamente qualificado, que é um crime hediondo e que ele pode pegar até 30 e poucos anos de pena, se ele pegar a pena máxima. Por que 30 e poucos anos? Porque ele cometeu isso,
é isso que eu fico um pouco incomodado. Por que é que se está pensando em comprovar que foi um crime premeditado, que não faz diferença nenhuma, neste caso, se a denúncia do Ministério Público esqueceu de colocar uma qualificadora que é a presença dos filhos? Sim. Porque era uma casa, era um apartamento pequeno. Isso é uma Os filhos qualificadora. estavam dormindo, os filhos estavam presentes. Isso é uma qualificadora. Isso puxa mais a pena para o máximo do que dizer que se foi premeditado ou não. Se aquela gravação que ele está dizendo, eu vou matar a sua irmã, que não dá para saber se foi uma brincadeira ou não, o que estava acontecendo ali, isso não importa. O que importa é que o homicídio qualificado 3 vezes foi comprovado pelo trabalho da perícia, que realizou um belo trabalho, diga-se de passagem. Se a família se sente prejudicada pela falta de imagens, ou porque a câmera realmente estava quebrada, não estava gravando, ou porque o síndico ou o zelador era amigo do pai do réu, isso a família pode requerer civilmente contra o condomínio, porque o condomínio paga pela segurança, inclusive por aquelas filmagens. Então a família tem o direito de indenização contra o condomínio por não ter as imagens que deveria ter. Ou ainda, hoje a gente tem a LGPD. A gente não pode colocar uma câmera, captar a imagem, que é o dado de alguém, e fazer algo que não seja registrar a imagem. Então o condomínio, ele tem responsabilidade. Se a família entender que está prejudicada por conta da falta dessas imagens, você ingressa contra o condomínio e o síndico, ele tem responsabilidade perante o condomínio, porque a câmera está lá e ela tem que cumprir a finalidade para a qual ela está lá, ou seja, captar as imagens. Não está captando, se não for pela LGPD, é pelo Código de Defesa do Consumidor ou pelo direito contratual do Código Civil. O condômino ou o morador que paga o condomínio tem direito àquela imagem. Quanto à perícia, essa questão do celular ou não celular, se estiver errado, tem que se requerer contra o Estado. Mas com base em quê? Se tudo foi disponibilizado pela perícia. Isso é que é preocupante. Deveriam voltar mais esforços para que a denúncia também passasse a constar e para que o juiz, na pronúncia, conste a questão da qualificadora da presença dos filhos. Isso é mais importante. E faltou também mais uma coisa na denúncia. Além das qualificadoras, das 3 qualificadoras, a agravante, a circunstância agravante do artigo 61 do Código Penal, que diz todas as penas são agravadas se cometidas contra cônjuge, filho, ascendente, descendente, etc. É um crime de um marido contra a mulher. São cônjuges. Portanto, além das qualificadoras, tem esta agravante. Tudo isso para ele pegar o máximo tempo de pena. Então é isso que se tem que atentar. Não criar, não prejudicar a perícia, que a perícia já comprovou. Exato. Né, que ele matou, já comprovou que foi uma circunstância com 3 qualificadoras e tem um pequeno problema aí, se é feminicídio ou se é um motivo fútil, né, de uma discussão. Boa. O feminicídio, a gente estava falando aqui, o significado de feminicídio não é um feminicídio conceitualmente. Porque o que é conceitualmente feminicídio? É você matar uma mulher por desprezar a mulher. Pela condição dela ser mulher. Misoginia. Exato. Mas a lei brasileira faz puxadinho em tudo e mata os conceitos. Então tem agora o parágrafo 2º-A, que diz que, apesar de feminicídio ser matar uma mulher pela condição de ser mulher, considera-se, então assim, é um feminicídio fictício. Né? O crime cometido no âmbito doméstico familiar é feminicídio. Então é um feminicídio ficto. Tu já tira um motivo fútil, porque o feminicídio é torpe. Se é torpe, não pode ser fútil. Porque o torpe é aquilo que arrasa toda a sociedade, porque é algo muito sério, como o racismo, é a misoginia. Então, falou em feminicídio, é torpeza. Então não pode ser futilidade. Então a gente já tem o feminicídio, a gente tem o meio cruel, falta colocar aí
na presença dos filhos, porque os 2 filhos estavam em casa, mais a agravante do artigo 61, por ser um crime entre cônjuge, de um cônjuge contra o outro. Então, isso já aumenta a pena. Aí, para entrar no enredo da premeditação, qual o interesse em premeditar a morte de uma mulher que provia bens materiais para sua família? Não tem característica nenhuma. Foi um crime. Premeditação. Foi premeditado? Não. Foi Não. um crime doloso? Foi. Ele teve a intenção de matar? Teve. Mas ele não poderia ter premeditado, até porque vai herdar-se o quê? Quem mata perde o direito à herança. Mas não havia herança, porque o apartamento era alugado e só existia um carro. Ah, mas vai ter ameação. O que é ameação? Eles eram casados em comunhão parcial de bens. Ah, ele vai ficar com metade de tudo. Porque a ameação não é herança, né? O bem já era dos 2. Mas que tudo, que só tinha um bem, que era um carro. E mesmo assim, ele tem metade do carro, a outra metade são dos 2 filhos. Os 2 filhos que ele não tem mais, pode não ter, virtualmente ele pode não ter mais nem direito à visita. Porque assassinar a mãe é uma das causas que faz com que o genitor perca o poder familiar. Exato. Então pode ser que ele nem veja mais os filhos dele. E outra, os filhos podem, ou a família, né, os pais, a irmã, os familiares da vítima, podem ingressarem com uma ação de danos morais contra ele, que a metade do carro não vai ser suficiente para pagar o ressarcimento dos danos morais. Ou seja, ele não tem nada. Ele ia premeditar um homicídio de uma pessoa que dava o cartão de crédito, que ajudava a família na hora dos apertos financeiros, para ir preso, não ter herança e não ter nada o que mear e ainda ter que pagar uma indenização para a família. Foi um homicídio doloso? Foi. É tribunal do júri? É. É triplamente qualificado? É triplamente qualificado. É majorado pelo artigo 61? É majorado pelo artigo 61. Mas não é premeditado. Mas não é premeditado. Todas as características são de um crime apesar da família, de ocasião. Apesar da família não ter tido a ética, a sensibilidade, sabe? O sentimento cristão de amor ao próximo, de ter no horário do enterro ido ao apartamento, isso revela. Mas antes de você continuar, deixa eu puxar o vídeo, que tem o cunhado contando isso, aí vocês voltam para falar da questão do enterro e da questão, né? Só eu fechar esse ponto. Então, fecha. Ele vai lá e filma que estão abrindo a carteira. Deixando na Pelos autos, diz que é uma família de empresários com problemas financeiros. Imagino que tenham outros processos, então estão acostumados com o processo. Por isso é que filmaram, para dizer, olha, a gente tirou isso ou aquilo. É o que se imagina. Mas eu não posso dizer porque que não foram no enterro. Que é antiético, que é anticristão, isso eu não tenho dúvida. Fernando, coloca o vídeo 3 aí do Ricardo, que é o cunhado da Érica, por favor, que é o marido da Aline. Reconhecimento. Como a Érica estava? A Érica estava com bastante hematoma na face, ela estava com um cortezinho no supercílio esquerdo, né? E até o que eu consigo, que eles me mostraram, né? Foi do peito para cima, assim. Ela estava com bastante hematoma no rosto e um cortezinho no supercílio que não foi causado por faca. E aí vocês vão descobrindo, tem um enterro, vamos pegar um enterro, que a Érica já me trouxe alguns elementos, mas que você disse que inclusive foi no enterro que você muda a visão que você tem pela família do Leonardo. Sim. Em princípio você falou, não vamos deixar a família rachar. Sim. O que acontece? Então, enquanto a gente enterrava a Érica, a gente teve uma informação, né? Depois da hora que a gente foi chegar no apartamento, que no momento do enterro, no exato momento do enterro, eles estavam dentro do apartamento fazendo a limpeza dos bens, né, televisão, micro-ondas, cafeteira, tudo que eles acharam que tinha de valor, colocaram no carro da Érica, que está no nome da Érica, e levaram e ficaram de posse. Inclusive do carro? Inclusive do carro. Até hoje? Até hoje. Até hoje. Vocês tentaram reaver o carro dela? A gente fez um boletim de ocorrência, a gente, né, da pessoa que levou, né, a pessoa que levou, eu fui e fiz um boletim de ocorrência contra ele,
E hoje a gente até sabe que o carro está liberado para uso, né? Ele estava com bloqueio devido ao BO que eu fiz, e hoje o carro está liberado para uso, já não tem mais esse boletim de ocorrência em cima do carro. Eu não entendi. E o carro vai ficar para eles? O carro está com ele. Por quê? É uma coisa que a gente não entende. Os bens, a televisão, a cafeteira, tudo com ele. Vocês nem sabem o que aconteceu? Não. A gente não sabe o que aconteceu. Não sabe onde está, não sabe quem está, mas a gente sabe que o carro já está liberado também. Vocês tentaram falar com a família do Leonardo para o que vocês estão fazendo? O que eles falavam? Então, no dia que a gente ficou sabendo que eles tinham levado, aí ele teve contato com a Aline. E falou com a Aline que pegou, porque era parte do filho dele, que foi o advogado que incentivou eles a pegarem para guardar. Mas ele falou que está guardado, que tudo que ele levou está guardado. Está com ele, mas em momento algum ele falou de devolver. Né? Quer dizer, a preocupação foi só financeira? Ele perguntou dos bebês, pelo menos? A todo tempo, a preocupação deles é financeira. Não perguntaram das crianças naquele dia. E nem como está a mãe da Érica, e nem como está a família da Érica? Não perguntaram. Eles não foram ao velório? Não foram ao velório. No dia que do ocorrido, eu fiquei lá pro lado de Pirituba até quase meia-noite. Foi a hora que eu consegui ir na delegacia, porque até então não tinha ninguém da nossa família, né? Não tinha ninguém ido até a delegacia para saber, né, realmente como que estava o andamento do negócio. E meia-noite, a hora que eu estava na delegacia, eu fiquei sabendo a hora que ia ser o horário do enterro, tudo. O irmão do Leonardo me perguntando onde vai ser o velório, que horas que vai ser o sepultamento e tal. E eu prontamente mandei para eles, né, o horário, o local, tudo certinho. Porque até então eu pensava que eles queriam mesmo estar lá, né, mas não era. Já estavam planejando como iam fazer para limpar o apartamento no outro dia. Bom, é chocante Sim. o que foi feito, não é? Porque a família Sim. pergunta que horas é o enterro, não vai ao enterro, vai para o apartamento para... Tá linkado, né? Então, enquanto eles estão no enterro, a gente pode ir no apartamento. Não dá para separar as duas coisas, né? Então, eu sei que eles estão lá, não estão no apartamento. Então, eu vou até o apartamento. É crime? Não, o local está liberado, né? Mas a questão moral pega. Muito. Ética. Isso depõe contra Depõe a boa contra. fé, né? Sim. A boa fé que é um pilar do direito. Porque ali era um casal. As coisas pertenciam aos dois. Por que alijar a família da vítima disso? E veja só que interessante. A irmã da vítima, a preocupação dela quando ela foi no apartamento era pegar leite, mamadeira, coisas roupinha das crianças. Ela não se preocupou com a bolsa da irmã, com a televisão, com não sei o que. Ela nem se preocupou com isso. Você vê duas posturas bem diferentes, né? Em compensação, família do rapaz. Exato. E assim, alijaram completamente a família da vítima, gente. Contanto que eles souberam do caso no outro dia. E o rapaz ainda, o cunhado, teve que correr atrás para saber hospital, para saber IML. A advogada, que é parente do réu, ela não sabia disso? Que não era advogado à época. Não era. Porque Então, quando começou a investigação, ele foi representado pela Defensoria Pública, exato. depois por outros 2 advogados, que não a prima, que se dizia advogada, segundo a família da vítima, tá? Eu não sei se isso realmente aconteceu, mas o fato é que, depois de 2 meses de tramitação da investigação, a prima é que assume a defesa do réu, né? Esta que eles dizem que é a prima dele, que é a atual advogada, que não era na época dos fatos. Sim. A questão de ir para casa, isso, apesar de não ser ilegal, demonstra má fé. O que isso conta no direito? Agora, quando for decidida a questão da perda do poder familiar, eu acho que a família não se atentou a isso ainda, né? Porque eles estavam preocupados com a guarda das crianças. E isso demonstra, essa dinâmica demonstra que a boa-fé, o melhor interesse das crianças está com a família da vítima. Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E então, esta família ela precisa de uma orientação dentro da justiça civil. Porque dentro da justiça penal, tirando o fato de que o Ministério Público se esqueceu, né, da qualificadora da presença das crianças e da agravante do artigo 61, é na justiça civil que ela vai resolver toda essa questão patrimonial. De bens. Né? Porque a polícia, você faz um BO,
A polícia não tem o poder de pegar o bem, deixar carro de guardar o volta, bem. é. Você tem que pedir isso para o juiz. Para o juiz penal, não. Para o juiz civil. Você vai ter que abrir o inventário Você vai ter que abrir o inventário, vai ter que abrir a partilha, porque isso faz parte da meação e também faz parte do inventário, porque as crianças são herdeiros da mãe. Então, tudo isso tem que ser resolvido na esfera civil. É o juiz civil que vai mandar ou apreender o bem para ele ficar custodiado, para ele ficar guardado, depositado. É o juiz civil que vai determinar, olhando as fotos da perícia, o que tinha na casa e o que está faltando, o que precisa ser inventariado. Sabe o que me parece? Que a família da vítima, ela está mal assessorada. Aliás, ela está sem assessoramento jurídico nesse aspecto. Civil. Eu não me parece, então. Pelas entrevistas é o que parece, é o que parece. Né? Porque dá a impressão de que o BO traria o carro de volta. Eles precisam de orientação civil. Procurem um bom advogado aí da área civil, né, para orientar. Não é só na área criminal que corre. O professor Pavinato aqui foi excelente. Eu acho que é uma boa indicação, porque a família tem que procurar isso. Tá. É que assim, eles têm. Talvez talvez eles pudessem fazer mais, porque assim, a guarda das crianças está com a avó. Exato. Já está. Não é? E assim, ele parece que o marido, que é o réu, ele tenta ser inventariante também. Eu não sei se isso é possível, no caso dele ser... Não pode, porque ele está virtualmente, pela lei, se a lei fosse automática, não precisava de juiz, você cometeu o crime, já acontece todo o efeito da lei, né? Vamos imaginar esse virtual, essa realidade virtual. Ele já teria perdido o poder familiar. Ele não seria mais pai das crianças, juridicamente. Ele seria só o genitor. Mas ele não vai ser mais pai. Ele perde o pátrio poder. E isso a família precisa pedir no juizado da infância e da adolescência. Parece que isso foi feito, tanto que a guarda está com a avó materna. Isso, porque ele perde até direito de visita. Ele perde o direito de ser pai. Ele não pode ser chamado de pai. Inclusive, se isso trouxer problemas para as crianças, pode-se pedir até a retificação do registro público delas. Professor, só uma coisa aqui, Pavinato, é como no caso da Elisa Matsunaga, que a família do Marcos pede para que o pátrio poder da mãe seja retirado. Exato. E ela, enfim, a criança vai ter uma nova certidão de nascimento, é isso? Não, ela tem a mesma certidão de nascimento. Se isso trouxer prejuízo para a criança ter o nome desta assassina na sua certidão, o juiz vai mandar, porque o que impera é sempre o melhor interesse do menor. Sempre. A justiça, as varas da infância e da juventude, elas se pautam no melhor interesse do menor. A lei diz que quando um pai mata uma mãe ou a mãe mata um pai, essa hipótese os faz perder o poder familiar. O que é o poder familiar? Toda e qualquer autoridade, todo qualquer vínculo jurídico entre o pai ou a mãe e o filho. Então, a perda do pátrio poder não quer dizer que ele vá sair da certidão de nascimento. Só se isso for requerido porque trouxer problemas para a socialização dos menores. Isso não é necessário num primeiro momento. O que acontece num primeiro momento com a perda do poder familiar, que antigamente era chamado de pátrio poder, ele não tem mais direito à visita, ele não tem mais responsabilidade nenhuma com essas crianças, ele não pode requerer absolutamente nada contra elas. Uma coisa é você ter a guarda. Eu posso ter a guarda, mas eu não tenho poder familiar, porque o poder familiar sempre continua com o pai ou com a mãe. Com a perda do poder familiar, ele perde todos os direitos sobre as crianças. Tanto é que, na sucessão da mãe, né, porque eles eram casados, não existe isso, está em nome dela, está em nome dele. Quando as pessoas se casam sem fazer um pacto antenupcial, ou seja, sem definir o regime de bens,
Ou quando as pessoas se juntam para viver em união estável, elas têm a comunhão parcial de bens. O que, que é isso? Tudo que se adquire, tudo, desde um chiclete até uma Porsche, tudo que se adquire na constância dessa união é dos dois. É metade, metade. Já é dos dois, Deixa eu só tirar uma dúvida. Ele perde o poder familiar somente depois que ele for julgado, O é isso? juiz é que decreta, exato. Nenhuma lei se aplica automaticamente. Tudo passa pelo judiciário. Por quê? Porque a parte tem que ter a legítima defesa. Ele tem que se defender. Isso vai depender muito do que for decidido. Embora isso não seja um requisito, mas a decisão que se tomar na esfera penal vai influenciar bastante na esfera civil. Influencia, mas não determina. Tá? Influencia por quê? Se ele for, se considerarem, vamos colocar aqui uma hipótese louca, que ele cometeu um homicídio culposo, pode ser que ele perca só a guarda, mas não o poder familiar. Agora, entendeu? se for doloso... Isso vai medir a intensidade. Mas aí deixa eu puxar aqui um vídeo do Ricardo, também o cunhado da Érica, irmão da Aline. Ele conta um pouquinho pra gente, ele dá um panorama do Leonardo como pai, que é o vídeo 4. Como era o Leonardo como pai? Olha, o Leonardo, vou falar o Leonardo pai desde que eu conheço o Leonardo. O Leonardo começou a namorar com a Érica, ele já tinha um filho, certo? Então ele nunca cuidou desse filho. Quem cuidou do filho foi os avós e a mãe, né? E o Leonardo nunca cuidou desse filho. Então, assim, é um pai que não era presente. Depois veio a questão dos gêmeos que, né, nasceram ali e tal. O Leonardo, ele cuidava, né, era pai. Pai presente eu não posso falar assim que ele não deixou de ser, porque ele tinha, né, morava junto com os meninos e estavam ali sempre. Né, mas fazia as coisas tudo na base da pressão. Né? Ele ajudava, sim, fazia as coisas que tinha que fazer sim, para os meninos, mas não era tipo de iniciativa dele, de pegar e fazer e tal. Era mais sob pressão. Então eu acho que fazia o básico, né, como pai. Ele queria ser pai ou os gêmeos acabaram sendo mais vontade da Érica? Então, até o que a gente sabe, né, de que chegava na gente, era que era um plano dos dois, né, de ter ali, depois de 7 anos de casado, de ter a gravidez ali. Né, e foram presenteados com 2 gêmeos. Né. O irmão dos gêmeos quer contato com os gêmeos? Tem? Não procurou. Assim que aconteceu, a minha esposa chegou a mandar mensagem para a mãe dele, né, falando que se quisesse, né, ter o contato com o menino, tudo, mas depois disso também não procurou mais. Então, aqui, doutora, a gente vê, né, doutor Pavinato aqui, que ele tem pouca ligação com essas crianças, né? Ele, pelos relatos da família da Érica. Pelos relatos, pelo que a gente sabe. Às vezes, por mais que a gente esteja próximo de um casal ou de uma família, a gente nunca sabe exatamente o que está acontecendo, porque entre 4 paredes não dá para determinar. Mas as pessoas acabam chegando a conclusões de observar, pelo menos assim, no encontro social, alguma coisa, né? Parece realmente que ele não era aquele homem super presente e que estava ali curtindo, né, o fato de ser pai e tal. Não dá para saber. Agora, parece até que a família dele também não se interessa muito, né? Porque até o momento não tiveram interesse, pelo que fala a família da vítima, né? De procurar ou de querer ter um contato com essas crianças, né? E o pai... Agora é uma situação delicada do pai. Ele podia ser o melhor pai do mundo, mas depois que matou a mãe, a coisa complica. Mas né? precisa se procurar a justiça civil, né, para reaver esses bens que foram tomados do lar. Subtraídos, né? Porque eles são das crianças. As crianças são as herdeiras. Mas tem a ameação dele, porque metade era dele como esposo. Essa metade ele vai perder se eles promoverem uma ação de indenização por danos morais. Porque quando você mata alguém, você causa um dano moral na família. Claro. E ainda os avós que estão com a guarda, eles podem representar judicialmente as 2 crianças. As crianças perderam a mãe. Quer dano moral maior do que esse? Sim. Qual é o valor dessa indenização? Muito maior que a metade de um carro. Muito maior que a metade de uma televisão.
muito cafeteira. maior que a metade de uma cafeteira. Então, a família já pode pedir desde já para se arrestarem todos esses bens e ficarem com a posse das crianças ou ficarem sob guarda agora, ou depósito judicial. Eu queria ir para uma pergunta que é muito importante aqui, a pergunta que não quer calar, né? O Leonardo está solto. Sim. Ele estava, né, preso. Mas explica pra gente o que aconteceu. O que a gente soube é que o Ministério Público perdeu os prazos. Uhum. O que aconteceu excesso nesse de caso? prazo, né? O que acontece é o seguinte, quando a pessoa é presa em flagrante, que foi o caso dele, ele ligou para a polícia e a polícia foi até lá, claro, ele falou, pode ter falado que foi legítima defesa ou não, ele matou, né? O crime matou, a legítima defesa é analisada depois, não é o policial que define a legítima defesa, ele matou, estava no local do crime, com a arma do crime, o corpo estava no chão, então ele foi levado, foi conduzido em flagrante. Só não foi preso naquele momento porque ele foi realizar uma cirurgia no abdômen, porque ele tinha um corte profundo no abdômen, com a arma do crime que vitimou a esposa. Pois bem, ele foi conduzido à prisão. Quando a pessoa está presa, quando o réu está preso, seja por flagrante ou por prisão preventiva, que o flagrante é aquela que você pega no ato do crime. A preventiva é quando o juiz diz, olha, precisamos tirar ele de circulação, porque ele vai atrapalhar a condução do inquérito. Então ele é preso. O que acontece a partir daí? A polícia tem 10 dias para fazer o inquérito. A polícia tem 10 dias. Feito o inquérito, ela tem que mandar este inquérito para o Ministério Público. O Ministério Público recebe este inquérito, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia. Não ofereceu, a lei processual manda que a prisão deve ser relaxada. O poder público tem um prazo. Aí todo mundo fala, mas por que ter prazo? A lei diz que tem prazo. Está lá o prazo. Tem que cumprir a lei. Não quer que tenha prazo? Tira o prazo da lei. Mas a questão é, a lei determina, a lei processual de 1943, não é nada recente. Estou falando aí de uma pequena história de quase 80 anos de vigência desta lei. Há 80 anos, a autoridade policial tem um prazo de 10 dias para o inquérito e 5 dias depois para a denúncia. Passou-se muito mais de um mês. E aí a juíza olhou e falou, olha, não dá mais para segurar, relaxe-se a prisão do réu com urgência. Então relaxou-se a prisão do réu. E foi isso que aconteceu. Se a denúncia fosse ofertada, a preventiva poderia ter sido renovada a requerimento do Ministério Público no momento da denúncia. Mas perdeu-se o prazo, então ele foi solto. Isso é uma coisa, hoje em dia, complicada. Porque muitos exames realizados pela perícia não podem ser. Não se consegue resolver em 10 dias. Porque nós também temos 10 dias para entregar o laudo. Como se um laudo de DNA ou qualquer outro exame que você peça para um laboratório, é muito complicado. Não sai em 10 dias, nunca. Assim, apertando muito, né? E todo mundo trabalhando muito para tentar, sai em um mês. Então porque tinha que ter sido renovado. Exato, o perito de local, ele depende, né, principalmente local de crimes contra a pessoa, é difícil o caso em que a gente não dependa de resultados dos laboratoriais para chegar à conclusão. Porque o perito tem que juntar tudo isso, o que ele viu lá no local e tal, e os exames que ele pede, que são todos exames aos laboratórios, ele precisa receber esses relatórios, para que ele possa concluir. O caso não é um homicídio, eu não tenho elemento suficiente, ou é um suicídio, mas ele precisa disso. Isso não sai em 10 dias, mas nunca, não tem condição. Aí você me fala, é uma realidade de 80 anos, essa lei existe há quase 80 anos. Naquela época... Né? Mas nem naquela época. Eu acho que... Por que nunca foi um problema isso? Porque passava o prazo, você mantinha um réu preso, não tinha problema nenhum. O que acontece é que, em 2019, entrou em vigor a chamada lei anticrime. Na verdade, é a lei pró-criminoso.
E essa lei passou a responsabilizar, falar assim, olha, o juiz, você vai responder com cargo, você vai ter que indenizar o réu. Ou seja, se o juiz perceber que passou o prazo e ele está com o réu preso, então agora começaram a relaxar. Porque a lei anticrime, ela realmente põe uma punição. Antes falava, o réu tem que ser solto se não cumprido o prazo. Não cumpriu o prazo, mas não tinha pena. Então, assim, é aquela verdadeira lei que não serve para nada. A lei penal em branco. Ah, você tem que soltar. Se eu não soltar, o que acontece? Nada. Então eu não faço nada. Entrou a lei anticrime. Se eu não soltar, o que acontece? A tua vida, meu irmão, vai acabou. complicar, né? É. Gente, que aula aqui com os nossos especialistas. Mas vamos caminhando para o final. E aí eu quero fazer uma pergunta para os dois. Qual é a justiça para a Érica, doutora e doutor? Bom, é o que nós temos agora, aqui, no país. Não exatamente aquilo que eu acredito que deveria ser. Né? Não acredito, não acho interessante pena de morte, mas eu acho muito interessante prisão perpétua sem direito a condicional. Não é isso que vai acontecer. A justiça é que ele seja condenado, o maior período possível, e ele não vai cumprir isso, claro. Né? Ainda mais com esse tipo de crime. Né? Ele não vai cumprir. E é isso que nós temos. Agora, o que a gente espera é que ele seja condenado. Né? E que esse período seja um período, né, condizente com o que aconteceu. O tamanho do crime. Por ser um crime hediondo, né, eu falo que a lei anticrime o colocou na rua por conta do prazo. Mas a lei anticrime ela também aumentou o percentual de cumprimento de pena para a progressão do regime, ou seja, para se passar do fechado para o semiaberto. Então, antes, ele poderia cumprir 1/6, que é muito pouco, né, da pena por ser primário e sair. Hoje, como esse homicídio que ele praticou está lá no inquérito, a perícia é muito clara, é um crime hediondo, e sendo um crime hediondo, ele vai ter que responder pelo menos, se não me falha a memória, por 40% da pena. Se ele pega a pena máxima, que são 30 anos, ele vai passar aí quase 12 anos, 13 anos preso antes de passar para o semiaberto. Isso pensando sim em Brasil, né, já é um avanço. Agora, o que acontece? O que acontece também é que precisava o Ministério Público olhar com calma, coloca as qualificadoras todas que existem, como é que se esquece das crianças que estão lá? Isso já ajuda a elevar a pena para o máximo. E elevando a pena para o máximo, a condenação, a gente aumenta o tempo para poder ter a progressão do regime. Quanto à justiça, eu tenho uma visão muito específica do que é a justiça. A justiça, para mim, toda vez que existe um crime, não existe mais justiça. Porque a ideia de justiça, para mim, é a ideia do respeito. Eu tenho o respeito como meu estandarte. Se eu fizesse uma escola de carnaval, eu ia sair rodopiando uma bandeira de respeito para que as pessoas entendessem. Porque a justiça está no respeito. O que acontece quando existe a quebra do respeito é que o direito vem remendar uma situação que não é mais justa. Então, a justiça, o sistema judiciário, ele é um substituto da justiça. Nunca existe justiça para quem é a vítima do desrespeito e nem para quem é o autor do desrespeito. Porque, de um lado, a pessoa foi vitimada, de outro, a pessoa se vitimou por deixar de respeitar. Ela maculou, sabe, a racionalidade do ser. Então, em todo crime, não tem mais justiça. A única coisa que se pode esperar, né, é uma retribuição, é uma emenda. É algo que mostre para as outras pessoas que o respeito tem que ser a tônica. E é por isso que ele precisa ser condenado, para alimentar a justiça entre todos os que não estão presos, para que nem pensem em cometer injustiças. Esta é a grande justiça da condenação. Agora, tem um aspecto interessante, porque aqui neste caso foi cruel, foi um destempero, ali não houve, né, um controle da parte dele, né, ele se deixou levar pelas emoções de raiva, de ódio, de frustração, de uma série de coisas. Mas não é um psicopata.
Sim. Ele não é. Então, o que a gente pode esperar, acho que o melhor que poderia sair dessa situação é ele realmente ter um arrependimento genuíno. Sabe, aquele arrependimento de falar, poxa, eu fiz, né, isso, sentir a culpa, sentir o peso do remorso, né, ter o alcance de entender que o mal que ele fez para a esposa, para os filhos, para a família dela e para a própria família, para ele também. Né, então, eu acho que disso a gente pode esperar que, pelo menos, né, ele tenha consciência disso, esse período que ele vai passar, que ele pense a respeito e realmente... Se arrependa. Né, se arrependa e saia uma pessoa melhor do que aquela que entrou. E uma emendazinha só, Lógico. né, porque a gente fala de justiça, sistema judiciário, advogado, a assistência da acusação, quem assiste a acusação, né, tem muitas ressalvas quanto à advogada do réu. Procurem a Ordem dos Advogados do Brasil. É lá que vocês... A partir de evidências sólidas, porque quem alega tem a obrigação de comprovar. Se ela estiver cometendo algo para comprometer que a justiça seja feita neste mundo, por favor, procurem a OAB, o Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas se ela realmente tiver feito alguma coisa e vocês tiverem como provar. Porque tudo que se alega tem que ser provado. Tem que ser provado. Muito bem, hoje a gente tratou aqui do caso da Érica Seschini. Infelizmente, né, ela faleceu, ela veio a morrer aí por conta aí de uma agressão que começou em casa, um crime, né, que, como diz muito bem aqui a doutora, no ambiente doméstico. Isso causa muita indignação, né, nos deixa muito perplexos, porque a gente sempre fica na cabeça, né, ah, não, era um psicopata, era um serial killer. Não, era uma pessoa comum, né, que estava dentro de casa e que alguma coisa... Irresponsável, Exatamente. Porque tinha 2 crianças lá dentro. É isso que me pega mais, as 2 crianças lá dentro. Não, mas alguma coisa engatilhou aquilo tudo e eles entraram num alvoroço que terminou numa cena brutal. Como o professor fala aqui, de uma grande irresponsabilidade, porque tinham 2 menores, assim, 2 crianças muito pequenas. Enfim, a Érica deveria estar aqui conosco, né? Vivendo a vida, ela tinha esse direito, né? Tinha que, né, sendo mãe, criando essas crianças. De novo, é mais uma pessoa que não pensa, mais um pai que não pensa, que ele não tirou só a mãe da vida das crianças, tira a mãe e tira o pai, né? Exato. Tira um futuro, né? É uma coisa muito triste, muito triste. Mas esperamos que a justiça seja feita da forma correta. Vamos acompanhar aí o julgamento para saber como é que isso vai se dar. Vamos esperar, né, que seja, né, feita aí a justiça de forma correta, que ele seja apenado aí com a pena máxima. Enfim, porque não há mais o que fazer, né? Como vocês bem disseram aqui para a gente, não há mais o que fazer. Porque por mais que ela tivesse um temperamento explosivo, por mais que ela fosse uma pessoa, vamos dizer, mais forte, mais presente, nada justifica um homicídio. Nada justifica a morte de uma pessoa. Bom, então aqui as mídias sociais dos nossos convidados, eles dão cursos incríveis. Façam os cursos da doutora Rosângela, do professor Pavinato, vocês vão aprender cada vez mais. Muito obrigada, foi incrível estar com vocês novamente. Vocês são 2 feras aí. Hoje teve aqui um discurso acalorado, né? Porque, de novo, entra crimes familiares, as pessoas ficam muito, né? É muito chocante, né? É muito doloroso tudo isso. Principalmente, novamente, como eu vou dizer aqui, em se pensando que 2 crianças muito pequenas ficaram sem a mãe. Exato. É isso, gente. Um beijo para vocês, obrigada à nossa equipe e até a próxima.